tudo bem? Vamos hoje novamente meditar na palavra do Senhor. O Senhor trouxe mais uma palavra para gente. Toma essa colher aí para você. Pega a colherzinha, pega. Uma minha e uma sua, amém? E por que nós vamos pegar essa colher? Porque, olha aqui, eu estou com a minha Bíblia aqui, ó. Nós vamos comer hoje, ó, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Nossa, como eu invento, hein? Mas é dessa forma, gente. A gente tem que fazer uma contextualização de como é a palavra, como que ela é ingerida. Quando você está lendo, você está vendo você pegar uma colher, comendo. Você gosta muito de sopa? Então, lê a Bíblia como se você estivesse tomando uma sopa. Você gosta muito de arroz? Lê a Bíblia como se estivesse comendo um arroz. Faça esse alimento ser muito importante para você e que ele seja bem digerido, amém? Toma essa colher para você, essa para mim. Gente, eu peguei colher para comer porque eu ia pegar garfo pra gente comer, mas eu pensei, ai, eu vou pegar o garfo, vai cair uns arrozinhos por meio, vai cair umas palavrinhas pelo meio e nós não podemos perder nenhuma palavra. Amém? Então a colher ela fica mais completa, né? Então enche aí a tua boca da palavra do Senhor. Hoje nós vamos meditar no capítulo do livro de Sanfonias. O Senhor trouxe essa palavra para mim nessa madrugada, às 2:30 da manhã. Eu estava dormindo, levantei. O Senhor me levantou porque eu não ponho o celular para despertar. Acordei e fui para a copa meditar. Meditei, né? Depois que eu fui orar, eu e o Senhor. Mas eu meditei essa palavra juntos com vocês. Está lá em livro de Sanfonias, né? Eu estava até meditando na Bíblia do meu filho, que ela é atualizada, né, na nova versão. Mas eu estou com a minha aqui, viu? Que é a mais antiguinha um pouquinho, que é a Bíblia de Estudo Plenitude, edição com letras vermelhas, né? Então essa aqui, revista e corrigida, mas você pode pegar uma Bíblia aí, que você tiver, qualquer uma, né? Eu creio que o seu vai chegar no mesmo sentido, o seu alimento vai ser digerido igual o meu, amém? E o que acontece? Daí eu fui para a copa, né? Meditar na palavra do Senhor, meu esposo dormindo, né? Até falei para ele, só, Reinaldo, eu vou ali orar, tá? Para não fazer muito barulho. Ele, aham, fez aham, né? Porque tava daí dormindo. E agora de manhã, agora são 10 e pouca, eu acordei agora cedo, viu? Tem dia que eu tô acordando 11, não, tem dia que eu tô acordando 8:30. Tá aí, variando os horários. Mas é a forma que o Senhor nos levanta. Mas meu esposo está lá dormindo, meus filhos estão lá dormindo. Já vai dar 11 horas da manhã. Nós vamos meditar aqui e logo logo eu vou lá fazer a comidinha também, né? Que é a comidinha física. E então eu estou alimentando agora a espiritual. Já alimentei, já fiz meu devocional, né? Essa leitura não tem a ver com meu devocional, mas nós vamos meditar no livro de Sanfonias, amém? Pega a sua Bíblia aí, vamos tentar ir para o capítulo 1, 2 e o 3, que ele é só 3 capítulos, amém? E venha porque você vai ver como que Deus é bom. Deus é muito bom, amém? Glórias ao Senhor. Livro de Sanfonias, capítulo 1. Aqui na minha tá falando assim, ameaças contra Judá e Jerusalém, o título, né? Vamos começar? Palavra do Senhor vinda a Sanfonias, filho de Cuse, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Inteiramente consumirei tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. Olha para você ver, essa palavra veio do profeta Sofonias. Né? E o que Deus falou na boca do profeta Sofonias? Inteiramente consumirei tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. Arrebatarei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e os tropeços com os ímpios, e exterminarei os homens de cima da terra, disse o Senhor. E estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei deste lugar o resto de Baal e o nome dos quemarins com os sacerdotes.
e os que sobre os telhados se curvam ao exército do céu, e os que se inclinam jurando ao Senhor e juram por malsã. Olha assim, olha as idolatrias. E os que deixam de andar em seguimento do Senhor, e os que não buscam o Senhor nem perguntam por ele. Cala-te diante do Senhor Jeová, porque o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. E acontecerá, olha aqui isso aqui, cala-te diante do Senhor Jeová, porque o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Aqui é Jesus, né? E já fala de Jesus. Quando você ouve em sacrifício, eu lembro de Jesus. Então, esse versículo 7, né? Então, em toda a Bíblia fala de Jesus, né? Sacrificou os seus convidados, né? Não, santificou os seus convidados. Quem foram os seus convidados? Os discípulos foram santificados com Jesus, né? E hoje nós também somos, amém? Então, continuando no versículo 8. E acontecerá que no dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os príncipes e os filhos do rei, e todos os que se vestem de vestidura estranha. Castigarei também naquele dia todos aqueles que saltam sobre um umbral, que conhecem de violência e engano a casa dos seus senhores. Olha para você ver. Castigarei também naquele dia todos aqueles que saltam sobre um umbral, né? Que salta sobre o umbral. O umbral lembra do quê? Jesus protegendo as portas, né? Com o sangue do cordeiro, né? Que enche de violência e engana a casa do seu Senhor. Então Deus está falando para aquelas pessoas que ele vai castigar aquelas pessoas que estão dentro da casa do Senhor, né? Saltam sobre o umbral, ou seja, vive falando da unção do umbral do Senhor, né? Mas que se vestem de vestiduras estranhas, né? E que enche de violência e engano. Porém, estão cheios de violência e engano. Como são essas violências? Só Deus sabe. Pode ser violências pela palavra, pode ser violência, né? Dentro de casa, às vezes está vivendo tão bem na casa do Senhor, mas dentro de casa está fazendo coisas ruins, está sendo violento, está tendo vários problemas dentro de casa, né? E só o Senhor vê, coisas que às vezes nós não estamos vendo, nós não vimos. E naquele dia, diz o Senhor, far-se a ouvir uma voz de clamor desde a porta do peixe e um uivo desde a segunda parte, e grande quebranto desde os outeiros. Uivai-vos, moradores de Maquités, porque todo o povo de Canaã está arruinado, todos os carregados de dinheiro são destruídos. E há de ser que naquele tempo esquadrinharei Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão assentados sobre as suas fezes, que dizem no seu coração: o Senhor não faz bem nem faz mal. Olha aqui, o Senhor não faz bem nem faz mal. Isso aqui é o quê? Uma pessoa que está no morno, é uma pessoa que está no meio, né? Ah, Deus não faz bem, mas também não faz mal. Opa! Deus faz bem, Deus é bom o tempo todo. Aqui ele está trazendo as ameaças, mas é por causa da desobediência. Mas você vai viajar comigo aqui no capítulo, que depois o Senhor, ele quer trazer restauração. Amém? Então, por isso será saqueada, eu estou no versículo 13 do capítulo 1. Por isso será saqueada a sua fazenda e assoladas as suas casas. Edificarão casa nas mãos, habitarão nelas e plantarão vinhas, mas não lhe beberão o vinho. Amém? O grande dia do Senhor está perto e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali os homens poderosos. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia e de ânsia, dia de alvoroço e de desolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas. E angustiarei os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne como esterco.
Nem a sua prata e nem o seu ouro poderá livrar no dia do furor do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Gente, olha o que o Senhor fala aqui. Aqui o Senhor começa a contar as ameaças do que ele vai fazer pela desobediência. Aqui entra a idolatria. Olha o que o Senhor fala, né? A idolatria: arrebatarei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e os tropeço com os ímpios, e exterminarei os homens de cima da terra, disse o Senhor. E estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei deste lugar os restos de Baal e o nome dos quemarins com os sacerdotes. Né? Daí lá nesse de Baal, fala também, esse Quemarins é o deus do Moloque, né? Então vamos para o capítulo 2. O capítulo 2 fala a ameaça contra as diversas nações. O que Deus quer de nós nesse capítulo 2? Deus está começando a fazer um convite para nós no capítulo 2, para aquele povo lá do tempo, né, das profecias de Sofonias. Deus está convidando eles para o grande quebrantamento, né? E o que que impede às vezes hoje? Deus também está nos chamando para quebrantamento. Nós estamos num tempo de convite. E esse quebrantamento, ele não vem da forma que a gente acha que tem que ser. Ele vem da forma como Deus pede para que nós venhamos estar. Nós precisamos estar com o coração vazio e estar disposto para encher da palavra do Senhor. Nosso coração não pode ter uma pedra. A pedra, olha o barulho da pedra, é duro. Porque nosso coração, nós temos que pedir ao Senhor para que o nosso coração esteja de carne, né? Que ele seja um coração de carne, sensível a adorar o Senhor. Porque o coração de carne, ele vai estar sensível a ouvir o que o Senhor quer falar com a gente nesses tempos. E o coração de pedra, ele não está disposto a perdoar, ele não está disposto a se humilhar, ele não está disposto a se arrepender. O Senhor ama aqueles que se arrependem. E a ameaça contra as diversas nações, né, contra o quebrantamento, uma dessas melhores coisas que acontecem no quebrantamento são quando a gente tem o arrependimento. O Senhor gosta muito mais daqueles que se arrependem do que daqueles que se condenam, fica julgando o outro, porque quando você se arrepende, você está vivendo dentro da palavra e o Senhor está vendo o quebrantamento e a sinceridade do seu coração. Quando você se arrepende, você está se humilhando. Você está se humilhando, porque quem está vendo você se arrepender, as pessoas de fora que te veem arrepender, vai falar, viu? Bem feito. Mas Deus está falando, os humilhados serão exaltados, os humilhados serão exaltados. Então, esse arrependimento não é para o homem, é para Deus, é para você e Deus lá no seu quarto, em intimidade. E muitas vezes também, às vezes a gente faz alguma coisa e pede desculpa ali, a gente teve um arrependimento também, tem esse arrependimento também, que às vezes ele é exposto, né? Amém. Então o Senhor nos chama, esse convite no capítulo 2, ó. Congrega-te sim, congrega-te, ó nação, que não tens desejo. O que o Senhor está chamando? Arrepende-se sim, arrepende sim, nação, que não tens desejo. Antes que saia o decreto e o dia passe como a palha, antes que venha sobre vós a ira do Senhor, sim, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Buscai ao Senhor vós todos os mansos da terra. Olha que lindo. Que pondes por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. O Senhor nos chama para buscar Ele. Porque Gaza será desamparada e Asquelon assolada, a cidade. As Dodes ao meio-dia será expelida e Encrom desarraigada. Ai dos habitantes da borda do mar, do povo dos quereteus, a palavra do Senhor será contra vós. O Canaã, ó Canaã, terra dos filisteus, eu vos farei destruir até que não haja morador.
Olha o que o Senhor estava falando com a ira. É a boca de Sofonias falando, né? Mas é o próprio Deus falando, né? Então, no versículo 5 do capítulo 2. Ai dos habitantes da borda do mar do povo dos queriteus. A palavra do Senhor será contra vós, ó Canaã, terra dos filisteus, e eu vos farei destruir até que não haja morador. E a borda do mar será de pastagens, com cabanas para os pastores e currais para os rebanhos. E será a costa para os restos da casa de Judá, para que nela apacentem. À tarde se assentarão nas casas, né? E eu vou pular um pouquinho lá para o versículo 9, né? Porque senão vai ficar muito grande. Versículo 9 do capítulo 2. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe será como Sodoma, e os filhos de Amon como Gomorra, campo de urtigas e poços de sal, e assolação perpétua. Os restos do meu povo os saqueará, e os restantes do meu povo possuirá. Isso terão em recompensa da sua soberba, porque escarneceram e se engrandeceram contra o povo do Senhor dos Exércitos. O Senhor será terrível para eles, porque aniquilará todos os deuses da terra, e todos virão adorá-lo, cada um desde o seu lugar, todas as ilhas das nações. Olha aqui. Também vós, né? E também vós serei, e também vós. Daí eu vou deixar o 2 e vou pular lá para o capítulo 3. Por quê? O Senhor está trazendo aqui. O Senhor mostra que quais são os castigos e as ameaças no capítulo 1 e 2 de Sofonias. Porém, no capítulo 2, o Senhor chama as pessoas para o arrependimento, para que haja quebrantamento, né? É isso que o Senhor quer de nós: arrependimento, quebrantamento e obediência. E ele mostra que o que ele vai destruir esse povo, né? Mas, porém, lá no 3, algum desse povo ouviu, né? E teve o castigo, sim, houve o castigo. E quando o Senhor está trazendo um tempo para a gente quebrantar, né? Ele também está trazendo um castigo, né? E aqueles que estão ouvindo e que estão vivendo esse tempo com Deus, está recebendo o quebrantamento, né? E o Senhor está preparando porque o capítulo 3 ele vem com um avivamento, né? O castigo de Jerusalém, as promessas feitas aos fiéis. Então, a promessa do Senhor vem aos fiéis, amém? Que fala assim: ai da rebelde e manchada da cidade opressora. Não ouve a voz, não aceita o castigo e não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Olha. Ai daqueles, olha aqui, hoje fala, ai da rebelde e manchada da cidade opressora. Gente, tem alguns países que não aceitam, né? Algumas cidades que não aceitam quando se fala que Deus está trazendo um castigo, né? Não aceita esse castigo para quê? Para que nós venhamos nos humilhar e nos ver que nós somos tão pequenos, né? E que tudo que nós fazemos, nós não somos bons, né? Nós tentamos ser, mas nós não somos. E quando a gente está aqui dentro da palavra, a gente está meditando tudo, está saindo da boca do Senhor, não é da nossa boca, amém? Mas o Senhor traz esse castigo. Esse castigo pode ser para aquelas pessoas que a gente fala, para aquelas pessoas que estão em rebeldia ainda, né? De várias formas, né? Ai da rebelde e manchada da cidade opressora. Não ouve a voz, não aceita o castigo, não confia no Senhor, nem se aproximou do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. O que é esses príncipes? Né? E os seus juízos são lobos da tarde. Olha para você ver, o tempo todo eles, por esse castigo, esse tempo todo eles não querem ouvir o castigo do Senhor, a disciplina, então eles estão o tempo todo, né, rodeados com leões, né,
seus juízos são de lobo, são só coisas demoníacas, né? Não estamos representando o lobo animal, mas a gente está mostrando que o lobo ele ruive, que o leão ele, né? Ele é agressivo, ele ataca. Então são animais de ataca, são animais predadores, né? Olha para você ver o versículo 3 do capítulo 3. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízos são lobos da tarde, que não deixam os ossos para outro dia. Os seus profetas são levianos e criaturas aleivosas. Os seus sacerdotes profanam o santuário e fizeram violência à lei. Olha para você ver. Profana o santuário, ou seja, adoram idolatrias e fizeram violência à lei, né? O que que traz? Traz violência, né? Idolatria entra qualquer coisa, gente, viu? Se você me perguntar se eu tenho alguma idolatria, eu tenho pedido ao Senhor. Me mostre. E o Senhor traz pra gente. Qual que é a minha, o que que eu tenho trazido para dentro da minha casa nesses dias de quarentena? Porque às vezes eu tô dentro de casa fazendo a quarentena, o mundo tá lá fora, fazendo as coisas às vezes, né? Estão lá fazendo suas coisas que não agradam ao Senhor, mas eu dentro de casa posso estar fazendo também. Eu posso estar trazendo o mundo lá de fora para dentro de casa. Eu posso estar trazendo idolatria pela TV, eu posso estar trazendo idolatria pelo celular, eu posso estar trazendo idolatria pelo meu esposo, pelos meus filhos, por mim mesmo. A gente pode estar fazendo idolatria até pela melança, comendo demais. Você está idolatrando uma coisa ali que você está gostando tanto que você tem que comer aquilo ali todo dia. Então a idolatria entra de várias formas, né? A idolatria, a gente pode estar idolatrando até as estrelas, e não é. O Senhor pede para não idolatrar nem o céu e nem a terra, né? Nem nada que há no mar. Então, a gente pode estar idolatrando os animais, né? Principalmente nesse tempo de ansiedade. Então, a idolatria, o Senhor, esse castigo aqui, essas ameaças, tudo veio pela idolatria, né? E pode estar idolatrando outros deuses, santos, né? Tudo envolve idolatria. O Senhor quer até aquele Cristo lá, né? Aqui está falando até pessoas que idolatram Jesus, o Senhor. Não fala Jesus assim, mas tem imagens. E está ali usando a imagenzinha do Senhor como idolatria. Não, não, não. Não podemos ter isso dentro de nós, né? Dentro de nossas casas. Eu até falei na oração, eu estava vendo um desenho com meus meninos. Desenho, né? Eu não vou expor, né, o canal e nem é um canal, né, que ele é pago, né, mas eu não vou expor. Mas esse desenho começou um desenho dos dinossauros, às vezes se você quiser eu te mostro e te mostro a palavra. E a hora que eu comecei a pôr para assistir com meus meninos, pega e fala assim, o vale do Dili Moloch. Eu falei assim, Moloch? Eu já vi falar esse nome. Fui rapidinho lá pesquisar na internet. Daí eu já tinha visto, né? Já tinha visto falar. Ele é um deus do aborto, ele é um deus de Baal. Olha para você ver. E esse desenho, ele começa bonitinho, de repente esses bichinhos, eles vão para esse vale de Moloch e você vê mensagens subliminares o tempo todo, né? E aquele vale lindo, parecendo assim, você lembra até o Jardim do Éden, amém, porque mas ali eles estavam mostrando esse bichinho tão, né, perigoso para as crianças, mostrando que ele está ali junto no vale, e é mentira. O Satanás já caiu por terra e ele quer trazer mensagens para os nossos filhos, para a gente, diferente daquilo que o Senhor falou. O vale ali, o desenho é lindo, mas ali não é um vale de Moloque. Não existe vale do Jardim do Éden. O único vale que Deus tem é o vale, sim, aquele vale do inferno. Esse é o vale do Satanás, né? Mas um vale, como eles mostram ali, mensagens subliminares. Eu estava assistindo uma vez um desenho também do Shrek, aquele de Natal, e aquele burro bonitinho, e ele começou a falar os números, eu somei os três números e deu 666. Então, os deuses estão em todas as partes, a gente vai ver todos? Não. Então, a gente tem que consagrar todos os dias nossas casas, todos os dias os olhos dos nossos filhos, a boca, os nossos ouvidos, tudo, né? Para nós orarmos e vigiarmos. Vamos aqui. Versículo 5. O Senhor é justo no meio dela
ele não comete iniquidade, ou seja, Jesus não cometeu iniquidade. Deus não cometeu iniquidade, mas todos os homens de Deus cometeram iniquidade, né? De Gênesis até Paulo, até todos, no final, todos cometeram iniquidade. Todos teve a exortação do castigo e teve esse quebrantamento para ter um conserto com o Senhor, né? Pedro foi chamado 3 vezes, foi assim, né? Teve uma notificação 3 vezes. Você conhece Jesus? Não, não, não. E hoje nós estamos vivendo assim. Você aceita Jesus? Não, já aceitei ele, mas eu não creio que Jesus ressuscitou e não creio que Jesus é o Filho encarnado de Deus, né? É o Filho que veio em carne. Essa, hoje muitas pessoas ainda vivem como Pedro. E é dessa forma, às vezes fala de Jesus, porque Pedro falava de Jesus, mas na hora do aperto não. Então a gente tem que pensar bem, ver bem, trazer o Espírito Santo lá dentro das nossas casas. Jesus bate nas nossas casas, às vezes ele entra. E se tiver idolatria, ele como luz, ele te ajuda a tirar. Porque Deus tem que nos ajudar nesse quebrantamento, mas nós precisamos pedir para que Deus venha nos ajudar, né? E fala aqui, né? Exterminarei as nações e suas torres estão assoladas. Fiz desertas as suas praças, a ponto de não ficar quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas, até não ficar ninguém, até não haver quem a habite, né? Então o Senhor começa a falar do castigo. Daí o Senhor vem também com as promessas feitas, né? Porque se a gente lê, só um minutinho. Daí a gente pula lá para o versículo 9, que Deus fala assim: olha o que o Senhor quer trazer para nós. O Senhor quer nos trazer um lábios puro. Como que é um lábio puro? Um lábio que fala coisas com mansidão, que a gente pode ver lá em Gálatas, né? Que tem, né? Eu tô olhando ali porque eu tô dentro do carro. E às vezes passa pessoas assim. Então, assim, o Senhor quer nos dar lábios puros, porque fala aqui: porque então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam com o mesmo espírito. Olha para você ver isso aqui acontecendo lá em Atos também. As pessoas o servindo ao Senhor com o mesmo espírito, batizado em uma só língua, né? Então, o Senhor quer trazer esse avivamento, o Senhor quer nos batizar com língua, mas em uma só língua, com os lábios puros, ó. Porque então darei lábios puros ao povo, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que os sirvam com o mesmo espírito, com o mesmo espírito. É servir o Espírito de Deus, porque tem vários espíritos atuando. Tem o espírito de derrota, tem o espírito da depressão, tem vários espíritos, mas o Senhor quer que nós venhamos servir Ele com o mesmo espírito. Da além dos rios Etiópia, os meus zelosos adoradores, a filha da minha dispersão, me trarão sacrifício. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma de tuas obras. Olha, depois que você se arrepender dos seus pecados, que você viver esse quebrantamento, o Senhor fala que naquele dia, que nesse tempo que nós estamos vivendo buscando, né, esse convite de arrependimento, o Senhor fala que, né, com que te rebelaste contra mim, né? Peraí um pouquinho, perdi um pouquinho. Dá além, só um minuto. Quer falar que depois de tudo isso que acontecer, naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras com que te rebelastes contra mim, porque então tirarei do meio de ti os que exaltam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu Monte Santo. Naquele dia, está falando, naquele dia nos mostra o presente, não, o futuro, naquele dia. Não te envergonharás. Então o Senhor fala que naquele dia nós, né, vamos sim não nos envergonhar, porque estamos nos arrependendo dos nossos maus caminhos. E são vários maus caminhos, né? Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. Quem são esses povo humildes e pobres? Eu e você. Qual que é esse pobre? Nós somos pobres de espírito, somos carentes da presença do Senhor. E o Senhor quer trabalhar com nós, que estamos carentes da presença do Senhor. Nossa, a Leidiane está todo dia lendo a Bíblia, tá? Tô sim. Nossa, a Leidiane está todo dia compartilhando áudio. Quem tá vendo?
Tá? Não sei, mas se o Senhor pede para fazer, e por que que eu faço isso? Está sendo um peso sobre a minha vida? Não. Está sendo algo sobrenatural na minha vida. Compartilhar com você, fazer esse estudo bíblico com você, amém? Então, mas deixarei no meio de ti um povo humilde, pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel, aleluia! Quem que é a luz? Esse remanescente é Davi, é Jesus, né? Filho de Davi. É Jesus, o remanescente de Israel, não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apancetados, deitar-se-ão e não haverá quem os espante. Oh, Jesus amado, maravilhoso! Então, o Senhor nos chama para esse convite, o Senhor nos fala que nós podemos ficar semelhante ao Senhor Jesus. Que naquele dia, quando o Senhor trazer o avivamento, a nossa boca não se achará língua enganosa. Nós não vamos, né? Porque serão apacentados, né, de todo o mal, né? Então é nesse tempo. Aceita esse convite de quebrantamento. Canta alegremente, ó filha de Sião, rebujila, ó Israel, regozija-te e exalta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou os teus inimigos. Olha o que vai acontecer. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Olha que bênção. Isso aqui é para vida eterna, né? Para a gente não ver mais mal algum, não é, meus irmãos? Naquele dia se dirá a Jerusalém: Não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que em ti se entristecem por causa da reunião solene, eu os congregarei. Esses para os quais o peso foi uma afronta. Olha que mensagem maravilhosa, né? Eis que naquele tempo, né? Naquele tempo que o Senhor está falando, né? O que é aquele tempo? O que ele quis dizer? Que naquele dia não te envergonharás. Ou seja, eis que naquele tempo, né? No tempo futuro, procederei contra todos os que te afligem e salvarei os que cocheiam, né? E recolherei os que foram expulsos e lhes darei um louvor e um nome em toda a terra em que foram envergonhados. Olha o avivamento. O Senhor vai nos trazer um louvor, um tempo de júbilo, né? Esse louvor lembra de avivamento. Naquele tempo vos trarei, naquele tempo vos recolherei, certamente vos darei um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando reconduzir os vossos cativos diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Amém? Assim diz o Senhor na palavra de Sanfonias. Medita aí no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3. Vai comendo. Vai comendo. Mastiga, engole. Primeiro você vai comer. O que o Senhor está falando das ameaças? Engole. Engole ele mal porque a gente não quer receber ameaça, não é? Mas Deus, o Senhor vem e fala um convite. Começa a comer devagar. Sabe quando o convite está bom para você se quebrantar? Come ele mais devagar para você ir entendendo. O que o Senhor quer de nós nesse tempo de quebrantamento? Daí você vem para o capítulo 3. O Senhor começa a falar que aqueles que não querem aceitar a sua disciplina, o seu castigo, você começa a comer. O Senhor deixará vir sobre eles a violência, né? Mas aqueles que o Senhor quer que aceitem esse castigo, essa disciplina e se tornem justos, são aqueles que estão, sim, vivendo o quebrantamento, que recebeu esse convite de quebrantamento e vai comendo, vai se quebrantando, quebrantando e o Senhor vai lhe ajudar a viver aquele tempo de espírito. E um espírito que o Senhor quer que nós vivemos, que está lá em Gálatas, amém? E que é esse castigo que o Senhor traz sobre esses espíritos, sobre nós que estamos fazendo? O que não tem agradado ao Senhor nesse tempo? Que nosso coração de pedra não quer deixar cair essas pedras. E vir um coração sensível para nós ouvir verdadeiramente
Jesus batendo? Lá em Gálatas, no capítulo 5, é rapidinho. No versículo 18 fala assim: mas sois guiado pelo Espírito e não estáis debaixo da lei. Nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da soberania de Deus, né? Porque nós somos guiados pelo Espírito. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, né? Avareza, né? Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, imulações, iras, né? Pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, né, comelanças, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então o Senhor está convidando essas pessoas, está convidando as pessoas que estão bebendo, está convidando os homicidas, está convidando os idolatras, feiticeiros, está convidando aqueles alvarentos, tudo aqui, ele está fazendo esse convite de quebrantamento. E aquele que estiver recebendo esse convite vai ter esse espírito de avivamento. Mas o fruto do espírito é a caridade, o gozo, a longanimidade, que delícia, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, a temperança. Contra essas coisas não há lei. Engole essas coisas boas. E põe o dedo lá na garganta e vomita tudo isso. Vomita tudo de dentro de nós. A idolatria, a prostituição. Vai vomitando as impurezas. Vai vomitando as bebediças, os homicidas, as glutonarias. Tudo isso aqui que não é. Joga para fora. Joga para fora do seu coração, da sua alma, e dê lugar ao espírito de caridade, de gozo, de paz, de longanimidade, de benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Porque contra essas coisas não há lei. Amém? É isso. E é isso que Cristo quer que nós venhamos fazer. E se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se nós estamos vivendo no Espírito, andemos no Espírito. Que nós possamos andar em caridade, andar em gozo, andar em paz, andar em longanimidade, em benignidade, em bondade, em fé, em mansidão e em temperança. Amém? Senhor Deus, Pai, agradecemos por essa palavra. Pai, eu sei que muitos vão ouvir essa palavra, não vão se despertar, às vezes, pela forma com que eu estou lendo, Pai. Pai, eu sei que às vezes eu tenho tropeçado nas palavras, mas o Senhor fala que cada palavra que nós estamos falando é Deus que está colocando em minha boca para falar. Pai, coloque diante de Ti as nossas vidas. Senhor, nos mostra que idolatria temos trazido para dentro de nossas casas. Pai, o Senhor fala que nós podemos ir ao mundo, a gente pode ir a qualquer lugar do mundo a abençoar, a fazer ações com as pessoas, para que essas pessoas sejam edificadas por Ti e saia do mundo. Mas nós não temos que trazer o mundo para contaminar os nossos corações, para contaminar a nossa casa, para contaminar a nossa igreja, Senhor. Pai, é nós que temos que viver esse Espírito e andar no Espírito que Jesus Cristo deixou para mim e para você. Tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Que Deus abençoe sua vida. Amém. Que o Senhor vai sobre o seu coração. Se você está vivendo um tempo de depressão, um tempo de ansiedade, peça ao Senhor e vai meditando em sanfonias, vai pedindo ao Senhor para trazer esse convite. Ele já está trazendo esse convite. Receba esse convite de quebrantamento e o Senhor vai trazer um avivamento na sua vida com todas as obras boas do Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe seu dia. A paz do nosso Senhor Jesus. Amém?